Bom dia, jovens! Cadê o povo aqui de Direito do Trabalho? Cadê o povo de Direito do Trabalho? Bom dia. Acabei de fazer estatística da segunda fase. Cadê o papel? Tá aqui. Na prova passada passaram 23.400 ou 700 e poucos, tá? E nessa prova passaram 16.293. Sendo que na prova passada a gente tinha 56 mil candidatos e nessa 54. Ou seja, uma diferença de provas equivalentes na quantidade de candidatos e uma diferença de 7.440 e poucos aprovados entre uma e outra. Então, os embargos de terceiro reprovaram muito mais do que 50% dos candidatos de trabalho. Pelo menos, porque trabalho é a maior disciplina, tá? Mas os embargos de terceiro produziram um estrago aí diferenciado. Diferenciado mesmo na segunda fase. Tá? Infelizmente, eu vou falar sobre embargos de terceiro agora porque cabe recurso. Né? Professor, tem chance de ser incluído gratuidade de justiça no gabarito final? Não. A não ser que a gente recorra e a banca aceite. A gente vai ter que fazer barulho lá. Eu vou fazer essa live aqui, depois eu vou começar a sentar o pau na banca. Né? Eu vou fazer um rios falando do embargo terceiro, depois dessas questões, né? Que a peça tem que ter o gratuidade de justiça. Aí não tem. A gente tem que falar sobre isso. Você acha que quem chance de acertar embargo terceiro com recurso? Marília, vamos lá. O fundamento existe, eu vou falar sobre ele agora. Tá? O fundamento existe, eu vou falar sobre ele agora. Se a banca vai aceitar, eu não sei. Depende de dois fatores. Primeiro, o fundamento ser coerente, e vocês fazerem o barulho de vocês. Então, vou deixar na mão do professor para ele salvar a minha vida. O professor sozinho não consegue. Se não houver movimentação, se não houver mobilização dos candidatos, os interessados, entendeu? Nada acontece. Mesmo tendo razão. Então assim, tem que recorrer, tem que brigar. Vocês querem brigar? Se vocês não quiserem brigar, vocês estão se conformando com a derrota. Então, eu vou apresentar o fundamento e também me conformo, pô. Eu também me conformo, vocês se conformam? Então, assim, a decisão, é tudo uma decisão. Vocês, depende de vocês. Bom dia, fechei meu recurso, precisando de um ponto. Vamos brigar, Aline. Dia de trabalho, fiz embargo terceiro, nota nas questões 435. Vamos brigar, Paulo, vou falar sobre isso agora, tá? Bom dia, professor, na tempestidade coloquei 8 dias, porém coloquei artigo 895.1 da CLT. Teria condições de eles aceitarem um recurso? Marco, acho que tem tese para isso, a gente já vai falar que eu vou olhar item por item, tá? Já converso isso com vocês. Bom, a prova de trabalho produziu uma reprovação muito alta, né? Eu fiz 4,70 e já vi várias vezes que não foi computado. Acesse o provimento agora. Bota o link do provimento Júnior, por favor. Eu boto aqui, eu boto. Acesse, eu boto, pode deixar. Acesse provimento.com.br. Acesse aí. Acesse o provimento para brigar. Bom, vamos começar do início, vamos falar dos embargos de terceiro. Por que cabe recurso em embargo de terceiro? Esse recurso, né, a ideia desse recurso, ela foi só consubstanciada antes de ontem. Só antes de ontem. Eu levei, então, 3 semanas e 4 dias para achar a brecha. Quem me acompanhou ao longo desse tempo disse, olha, tá difícil, eu falei várias vezes, tá difícil, mas eu não vou desistir. Deve ter gente na live aqui que viu falando sobre isso, né? Que tá difícil, eu não vou desistir. E eu fui segurando, porque eu, né, analisando, não achava, mas eu não desisti. Por quê? Porque tem um fundamento que outros professores fizeram aí, logo no dia seguinte, inclusive, da prova, que remetia a 1 ou 2 julgados do TST em relação à questão da aceitação de embargo de terceiro na hipótese. Esses julgados, inclusive, são interessantes, eles são complementares até ao fundamento, eles ajudam no fundamento. Mas na minha cabeça, da forma como eu penso o recurso, vocês me conhecem, como eu faço na primeira fase, faço de modo geral, você tem que achar uma inconsistência do próprio fundamento. É aquele vício que realmente quebra
O vício que realmente quebra o coisa. Porque se você for fazer Porque o que acontece judicialmente, isso é importante, tá? Judicialmente, se você diz, tem um outro posicionamento, aí o judiciário vai dizer, e eu estou pensando aqui no mandato de segurança, o judiciário vai dizer, mas aí a banca tem autonomia para definir o que quer. Os julgados são sempre assim. Se você for sustentar o cabimento da peça baseado só numa jurisprudência, para uma briga judicial, você está morto. Você está morto. Mas no fundamento que eu achei aqui, não. A gente acha o fundamento dentro da peça. Como é que funciona isso desse fundamento aqui de direito de trabalho? Eu lancei minha prova no provimento ontem à noite, a resposta do deferimento ainda é repassada hoje. Provavelmente, José Ribamar, vai demorar um pouquinho, tenha paciência, a gente vai entregar tudo em prazo, tá bom? Mas provavelmente hoje você receberá o posicionamento em relação a isso. O que é que acontece com a prova de direito do trabalho? Né? Você tem aqui, eu vou botar a dificuldade e vou botar o caminho. Vou ler aqui e vou narrando o que está sendo lido. Aliás, a gente tem a prova de trabalho aqui no... Deixa eu ver aqui. Não tem enunciado não. Neto, bota só, peraí, deixa eu sair aqui. Eu consigo abrir o site aqui? Eu não consigo digitar, né? Cadê o teclado? Peraí. Não, aqui, não, peraí. Não precisa não. Galera, abre aí na tela de vocês o enunciado da prova de trabalho, que vocês estão carecas de saber como é que é esse negócio aí. Deixa eu botar aqui, não tem problema não. Olha só. Presta atenção na narrativa, eu vou explicar alguns pontos da narrativa que vocês precisam entender para a gente desenvolver o raciocínio aqui. Jefferson Pérez ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a Sociedade Empresária Costela de Ouro Limitada, o restaurante mais conhecido do Distrito Federal. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019, tramitou perante a 53ª Vara do Trabalho do Distrito Federal sob o número tal e a sentença julgou proceder os pedidos. A Sociedade Empresária recorreu, mas o TRT manteve a sentença. Advido o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. A liquidação importou 72 mil, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente a dívida, em que pese ter sido citada para tanto. Então, primeira citação só da sociedade empresária. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes no justiça de trabalho, sem sucesso. Então, o juiz, de ofício, e ele não podia fazer de ofício, primeiro vício, sem suspensão do feito, segundo vício, instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e DPJ e citou os sócios Pedro Serra e Maria Serra para manifestação em 10 dias. Diante da inércia, o IDPJ foi julgado procedente. O que aconteceu aqui então? Por que a banca botou a agravo de petição? Você tem uma citação, olha só, você tem uma citação em desconsideração de personalidade jurídica da parte que não fez parte do processo de conhecimento, entrou só agora, no meio da execução. A parte quedou-se inerte e houve a decisão considerando o IDPJ o quê? Procedente, que é uma decisão de natureza interlocutória. Então é um segundo momento, em que a parte, inclusive, é notificada dessa decisão. Ela foi citada, notificada a decisão, ela foi citada 2 vezes. Lá no 674 do CPC, os embargos de terceiro, ele tem 2 características para ser considerado como peça. Quais são as características? Primeiro, você precisa de constrição patrimonial ou ameaça ou iminência de constrição patrimonial. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é você não pode ter feito parte, você não está no processo. Então aqui a gente já tem um primeiro problema. Qual é? A parte, a Maria Serra, foi citada e intimada, com certeza, não está escrito, mas é óbvio, intimada da decisão. E é óbvio por quê? Vamos continuar a narrativa. Maria Serra, 3 dias depois da decisão, procurou você como advogado, dizendo que saiu da sociedade, ou seja, 3 dias depois da decisão. Estava ciente da decisão. Né? Aliás, ela procurou advogado porque ela foi incluída no polo passivo da execução. Então, 3 dias procurou advogado, saiu da sociedade em março de 2015, em ato devidamente averbado perante a junta comercial, sendo que Jefferson Pérez trabalhou na sociedade empresária de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. O mal entendido, segundo Maria Serra, foi que na contestação juntaram o contrato social antigo, o qual ainda constava seu nome, ou seja, outro vício. Né? A gente sabe que o ex-sócio responde pelas dívidas trabalhistas 2 anos após sair. A gente está falando de 5. Aqui é outro vício. Tudo alegado em mérito em peça. Tá? Então, uma potencial ideia de nulidade não colaria aqui. Segue o raciocínio. Aí vem o caminho das pedras.
Maria Serra afirmou ainda e comprovou documentalmente que é aposentado do INSS. Beleza. O juiz determinou, agora atenção, o juiz determinou de ofício tutela de urgência de natureza cautelar. Primeira observação que eu faço. Essa determinação de ofício do juiz não tem data. Vem a primeira pergunta. Quando isso foi feito? Não tem data. Pode ter sido anterior àquilo? Eu posso alegar isso, não tem data. Parece que pela narrativa como foi apresentada, isso aí foi feito, né, depois da decisão. Mas eu não posso afirmar isso de forma categórica. Vem o complemento do raciocínio. Olha só. O juiz determinou de ofício a tutela de urgência de natureza cautelar, daí porque foram retidos 100% de sua aposentadoria no valor de R$ 1.500. Atenção, o enunciado diz que foi retido 100% da aposentadoria, não foi de valor em conta bancária, nada, é da aposentadoria. Estritamente isso. No valor de R$ 1.500. E que atualmente é a sua única fonte de renda. Imperabilidade, inclusive, eles mudaram, né, no espelho lá, acrescentaram a imperabilidade do coisa. E que atualmente é a única fonte de renda, já havendo nos autos R$ 3.000. Para tudo, olha para mim. Se o valor da aposentadoria é 1.500 e lá tem R$ 3.000, se a aposentadoria é paga mensalmente e para juntar R$ 3.000 necessariamente, que é um desdobramento lógico irrefutável, porque só foi penhorada a aposentadoria, como está no enunciado, necessariamente tem que ter um intervalo aí de pelo menos um mês entre o pagamento do primeira pensão e o pagamento da segunda. No mínimo tem que ter um mês, que é o intervalo entre um e outro. Não tem como ser diferente. Acontece que o IDPJ ele foi instaurado em um momento, passaram-se 10 dias, depois passaram-se 3 dias e é quando ela procurou o advogado. Então nós temos um intervalo aqui entre a instauração do IDPJ, a citação dela, né, e a procura do advogado de 13 dias. Ora, se já tem R$ 3.000 lá, a primeira penhora, no mínimo, foi feita um mês antes não, no mínimo, tá? A primeira penhora foi feita 30 menos 13 dá quanto? Dá 17. No mínimo 17 dias antes da citação. Porque para você ter R$ 3.000 e a pensão é 1.500, você tem que ter pelo menos um mês, um mínimo de um mês. E o raciocínio lógico são 2 meses. Ou seja, para você caracterizar embargos de terceiro, você tem, primeiro, constrição patrimonial real, a penhora da pensão. Segundo, a penhora foi feita quando ela não era parte. Necessariamente a penhora não existe outro raciocínio. Necessariamente a penhora foi feita antes da citação. Nesse enunciado aqui, eu afirmo que o embargo de terceiro é mais lógico do que o próprio agravo de petição. Por quê? Para ter 3.000 de valor penhorado, a penhora, a constrição patrimonial ocorreu antes da citação. Não existe outra lógica. Você não consegue me convencer, você não consegue argumentar comigo, desconstituindo esse argumento. Então, foi antes. Para ter 3.000 foi antes. Então, os embargos de terceiro vêm antes da citação e do IDPJ. Até porque no enunciado, o que está dito aqui? O enunciado, ele de ofício em suspensão, instaurou o incidente e citou. Ou seja, o ato de citação e o IDPJ são concomitantes, eles são contemporâneos, no mesmo momento. Se tem R$ 3.000 nos autos, a constituição patrimonial, né, da Maria, né, e ela não fazia parte do processo. Então você tem os 2 requisitos dos embargos de terceiro. São os requisitos do 674 do CPC. Eu vou ler o 674 aqui. CPC 674. Vou ler aqui.
Quem não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça à constrição, no caso não é ameaça, no caso é constrição, foi feita a piora na renda dela, sobre bens que possua ou sobre bens a quais tenha direito, incompatível com o ato constritivo, totalmente incompatível pela própria natureza do enunciado, poderá requerer seu desfazimento e submissão por meios de embargo de terceiro. Então, assim, a banca está errada. A banca está errada. Não é agravo de petição, é embargo de terceiro. Isso, foi exatamente por isso que eu coloquei embargo de terceiro. É embargo de terceiro. Ponto. Porque a constrição aconteceu antes, porque o valor já apreendida é de R$3.000. Se a pensão dela é R$1.500, é R$3.000. Para ser R$3.000, a constrição tem que ter acontecido bem antes do início do IDPJ e da citação. No mínimo, no raciocínio rasteiro, 17 dias, pela natureza do enunciado. Mas a ideia é pelo menos 2 meses. O que acontece? Vamos na prática agora. O enunciado dessa prova é bem feito. O enunciado foi feito para ser agravo de petição. Essa é a realidade. Só que o enunciado tem um vício lógico. Esse parágrafo aqui, o parágrafo 1, 2, 3, 4, o quarto parágrafo do enunciado tem um vício que mata, né, o agravo de petição. O enunciado é todo feito, inclusive o agravo de petição você tem que fazer a garantia do juízo, mas nessa hipótese de DPJ não precisa. O enunciado está perfeito para agravo de petição. Mas só que quem redigiu aqui cometeu esse erro, porque se disser só apreendeu 1.500 e ficou por 1.500, a gente estava quebrado, não ia ter solução para esse caso não, mas tem 3.000. Se ela recebe 1.500 mensalmente, para ter 3.000 são 2 meses, porra. São 2 pensões. Entre uma e outra tem um intervalo mínimo temporal de 1 mês. Se tem um intervalo mínimo de 1 mês, a constrição patrimonial foi antes do IDPJ, foi antes da citação, é embargo de terceiro. Convença-me do contrário. Convença-me do contrário. Então, assim, dá para recorrer, tá? O embargo é muito mais lógico. Dá para recorrer, tá? Submeti minha prova para análise de provimento, nota 5,70. Análise é viável segundo vocês. Tem como me atender de forma personalizada e me explicar por que é viável o recurso? Não, não tem. A gente não faz isso. A gente não tem nem equipe para isso. A gente simplesmente analisa e diz, olha, é viável ou não. Aí depende da sua confiança. É aquele negócio. Inclusive, o Neto mandou aqui para mim. Neto, cadê aqui? Manda no meu e-mail, Neto, aquele print que você mandou no WhatsApp, agora, por favor. Eu vou ler aqui. O Neto mandou, foi agora na transmissão de manhã. Eu pedi o Neto printar. Manda aí, Neto, por favor. No e-mail, por favor. Respondendo aqui ao Valdeci. Entendeu? Manda aí, Neto, por gentileza. Esse print que você fez para mim. Já vai chegar aqui, eu vou ler o que a candidata falou aqui, falou por espontâneo, esponte próprio. O que ela falou aqui pra gente. A respeito do que é a análise de viabilidade que a gente faz, tá? Pelo provimento. Deixa eu chegar aqui. Pronto, chegou. Olha aí. Tá aqui, ó. Tá pequeno isso. Meu empenal deu viável. Ela tá falando do recurso dela. O meu empenal deu viável. Mas no último que mandei, no 39, deu inviável. E nesse viável, precisando de 1,40. Sim, dá medo deles fazerem isso por fazer, mas acredito em caráter professor final é um sonho. Então o que acontece? No 39, ela submeteu a prova dela, a análise da gente, a gente disse, ó, não cabe. Nós, do provimento, literalmente abrimos mão de dinheiro. Por quê? Porque como eu falei na live de manhã, a live de manhã tá salva, né? A live de manhã tá salva, o comentário dela tá lá na live no início da transmissão, entendeu? E eu falei isso e vou repetir aqui. Se você quiser conferir, tá no YouTube do Juiz 21, você pode olhar, tá aí já. O provimento é um projeto, aqui eu estou falando como empresário, não como professor. O provimento é um projeto de longo prazo, né? A gente trabalha com provimento, se não me engano, há uns 6 anos já. Né? São 6 vezes 3 dá 18. 18 edições já de provimento. Mais ou menos isso. Então, para mim, o que é interessante é o provimento ser viável ao longo do tempo, como um projeto empresarial. Para ele ser viável, as pessoas precisam confiar.
Você não vai chegar aqui, você vai chegar aqui, quem é? Não é até quem é, sou eu. É a minha cara que eu boto nesse negócio, é minha metodologia, minha coordenação. Então eu não vou pegar, será? Me explica, não sei o quê. Velho, o lance você confia. Porque quando eu digo, como no caso aqui da Franciele Paitch, né? P-A-I-T-C-H, tá na outra transmissão lá. Mandei no 39 do inviável. Se aí te diz inviável, eu tô abrindo mão do dinheiro do recurso. Eu podia pegar e fazer o recurso dela. Não faço. Por quê? Porque eu não vou botar vocês para pagar R$490 para um negócio que não tem futuro. O nome disso é sacanagem. Né? Eu sei que o dinheiro do bacharel é um dinheiro contado. Por que você cobra então? Porque não faz de graça? Porque se eu fizer de graça, eu vou fazer um trabalho merda para você. Como tem um monte de trabalho merda aí. Ponto. Não tem outro caminho. Porque para poder fazer um recurso personalizado, individual, artesanal, com um cara experiente, que bate o olho e entende as coisas, com a equipe profissional, eu tenho que pagar esse pessoal, gente. Não existe almoço grátis, não existe mágica. Você quer um negócio bom? Paga. Você quer um negócio mais ou menos? Tem outros caminhos e você paga o preço das suas escolhas. No provimento, eu prometo para você. Você promete aprovação? Não. Recurso é atividade e meio. Não posso, se eu prometesse aprovação, não era 490, era R$5.000. E vocês pagariam. Mas eu não prometo resultado, eu prometo o quê? Te entregar o melhor recurso possível dentro das suas circunstâncias. Isso eu entrego. E por entregar o melhor, a gente colhe muitos frutos. Na prova passada foram 500 e poucos recursos aprovados do provimento, nessa aqui, na passada não, na retrasada, e na passada foram 590, quase 600. Então é isso. Quer confiar? Eu estou aqui. Se não quer, a transmissão, inclusive, né, para você ver como é que eu faço o recurso, que vou analisar a prova, você pode fazer por conta própria também. Tá bom? Critério de vocês. Eu jogo aberto. E aí ninguém se engana comigo e ninguém pode levantar um dedo para mim. Acabou. É assim que funciona. Então, o que eu estava falando aqui em relação ao né? Profecia argumentei acerca da devolução do valor da aposentadoria em razão de ser algo que era para subsistência e condição digna da Maria. Você acha que é possível uma alegação no quesito 10? Quesito 10. É empeorado. Não, que a banca até mudou. Não, depende. Eu teria que ver a sua argumentação, porque eu tenho que ver de que forma você fez. De repente dá para encaixar. Mas aqui eu estaria falando de orelhada, tá? Tem que ver como é que você redigiu exatamente para ver se a gente consegue fazer esse encaixe. Não posso afirmar sem ler, tá? Então, voltando aqui para os embargos de terceiro. O argumento é lógico. Assim que terminar essa transmissão, inclusive, eu não sei se eu vou fazer um Reels ou um carrossel. O Reels é mais abrangente, mas é um tema que talvez tenha uma densidade maior. Então a gente precisa, talvez um carrossel comporte melhor a lógica da coisa. Mas tem carrossel de Reels, Beto? Tem, né? Mas presta? Eu nunca fiz. Vídeo feed, né? Vídeo feed. Aí não vira Reels, não. Não, o feed dá para colocar vários vídeos. Tá, vou pensar aqui o formato. Porque o que acontece? O argumento é lógico, o argumento é dentro do próprio enunciado, né? É um vício lógico que tem. Claro, a banca não vai abrir mão do agravo de petição. Quem fez agravo de petição está tudo bem. Mas ela tem que expandir para embargo de terceiro. Assim como eu vinha dizendo, e vocês viram na live ontem, tinha falado antes também, que a questão 3B de trabalho tinha que anular. Eu achava que eles não iam anular, porque eles não gostam de anular. Mas eles acabaram anulando. Meu Deus, um negócio aqui. Eles acabaram anulando porque não tinha outro caminho. Então, assim, cabe embargo de terceiro, tá? A gente no provimento tem a tese bem construída, vamos fazer, vamos brigar. Vai dar certo? Aí o que acontece? Eu vou falar publicamente que cabe embargo de terceiro e vocês, trabalhistas, briguem, né? Vocês vão atrás. A parte do argumento eu acho, a parte da exposição pública eu faço. Mas se vocês não brigarem pelo interesse de vocês publicamente, né, exigindo, né, fazendo abaixo-assinado, acho que já tem inclusive um abaixo-assinado para embargo de terceiros, mas com um argumento consistente, que foi isso que a gente descobriu, hoje é quinta, foi na terça-feira à tarde que a gente descobriu isso, a coisa não viga. Não recebi a resposta da minha peça ainda. Luana, tenha paciência, vai chegar provavelmente hoje, tá bom? Se você submeteu a análise de viabilidade, tenha essa paciência que vai. Caso aceite o ET, eles reabrem o prazo para corrigir os que fizeram essa peça? Não. O que eles vão fazer? Se eles aceitarem, eles vão corrigir dentro do prazo recursal. Tá bom?
E aí, nessa correção, se tiver alguma coisa bichada, ouvidoria. Não tem um recurso do recurso, não, nessas hipóteses de aceitação de peças temporariamente. Aí é Vou corrigir constitucional, tá bom? Ah, sim, assustei, porque a galera tá falando que recebeu. Sim, Luana, vê só, vou explicar para você. Como a análise é individual, toma tempo. Inclusive, na live aqui que eu estava fazendo de manhã, eu estava vendo a prova de civil, né? E é um negócio mastigadinho, demorado, enjoado, aí, né? Aí toma um tempo. Então demora. Mas fica tranquila, né? Que você vai receber e se couber recurso, você te faz. Tributário eu vou corrigir também. Pode deixar. Ao longo do dia, eu estou abrindo com trabalho aqui, mas ao longo do dia eu vou fazer todas as disciplinas. A próxima live qual é, Júnior? Meio-dia, né? Meio-dia qual é a disciplina? Penal? Civil, né? Civil. Meio-dia eu vou fazer civil. Eu vou abrir para o pessoal de civil. Então, vou fazer todo mundo. Penal, se eu não me engano, é 14h, tá bom? Eu não sei nem se eu vou ter tempo de ir para o banheiro hoje, porque, né? Tá, é uma live atrás da outra aqui, uma pegada na outra. Enfim, para execução não dá para perder tempo. Beleza? Professor, no gabarito preliminar da questão 2, considerou a súmula 470 do TST. Como é que é? Gabarito preliminar, questão 2. Questão 2, 400 do TST. Não, aqui não tem isso não. Ah, eles não botaram no espelho, né? Olha só, eu não tinha visto isso não. No padrão de resposta tem o 400. Você deve ter posto 400, né? Olha, a gente tem um complicado. Dá para recorrer? Dá. Mas não vou mentir, não. A chance de sucesso aqui é mais limitada. Dá para recorrer. Por quê? Porque a banca colocou um argumento e depois abriu mão dele. A banca pode fazer isso? Pode. A porcaria é essa, tá? Dá para recorrer, mas é aquele negócio, né? Cuidado. Tá? Não é certeza, não. Porque a banca abandonou isso aí. Não colocaram. Pois é, né? Seria um outro... Agora, isso aí não é a primeira vez que acontece, tá? Isso é uma porcaria, na verdade. Cabe recurso? Gente, porque é o seguinte, o que você vai pedir? É uma expansão de gabarito que seria... Ela botou aqui, como é que foi que ela botou? Ela botou artigo 300 ou 303, a gente podia botar ou 440 do TST. Não implicaria em remanejamento de nota. Dá para recorrer, a banca poderia acatar, a gente pode fazer o recurso, mas teria que brigar, né, publicamente também para isso. Por que desconsiderou? Teve algum motivo, agora por que eu não sei. Dá para recorrer, mas é aquele negócio, né? Vou ser honesto com vocês. Difícil. Mas é possível. Tá? É possível. É que seria mais uma tese de recurso para o provimento. Já pagou. Beleza, eu vou conversar com o pessoal lá para a gente falar sobre isso. A gente coloca ali, de repente, como uma tese extra. Não dói nada. Tá bom? Questão 4b. No espelho vê agravo de petição no primeiro cursinho que ele fez. Eles falaram que teria que ser empregado para mandado de segurança. Foi exatamente o que respondi. 4b. Agravo de petição. Deixa eu ver aqui. A gente está no espelho. Eu quero botar aqui. Cadê o... Não, cadê? Tá faltando aquele arquivo, o Word. Não, o que foi o que a Letícia me mandou que eu encaminhei, que é um PDF de trabalho. Hã? Ah, é no Google, tá certo. Não precisa botar em tela não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse 4B, o que a gente está argumentando aqui. Não tem anotação. Qual é o lance? A questão 4b, espelho agravo de petição. Expansão para mandado de segurança. 4b, deixa eu ver o enunciado aqui. Peraí. Aqui não tem esse apontamento, não. Agravo de petição, mandado de segurança. Trabalho, deixa eu ler aqui. O caso juiz da subordinação decidir atender a providência da autaria. Bernardo trabalhava com vigilância terceirizado, meio empregador, agência bancária, após dispensar de justa causa, não receber indenização. Bernardo usou ação apenas contra o ex-empregador e continuou em atividade na mesma agência bancária. Mas agora com nova prestadora de serviços. O pedido foi julgado procedente e o ex-empregador desapareceu.
Nem mesmo direcionando a execução contra o sócio, Bernardo conseguiu receber o crédito. Então, o advogado de Bernardo requereu que a execução fosse direcionada contra o banco, tomador de serviço, já que, por lei, o banco possui responsabilidade subsidiária. O juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias, permitindo o contraditório antes de decidir. Agravo de petição. Não seria cabível a juízo de embargo terceiro, porque o banco já foi incluído como executado. Nem exceção de pré-executividade. Tá, vamos lá. Primeiro, as decisões, todas as manifestações, tirando o embargo da execução, mas as decisões interlocutórias tomadas no curso da execução trabalhista são resolvidas por agravo de petição. Essa é a primeira premissa. A segunda é, mandado de segurança, você precisa de violação de direito líquido e certo. Qual seria essa violação? Né? Sempre pensa assim, a natureza jurídica da solução que você quer emprestar atende aos elementos críticos, os elementos postos no enunciado. Se você está pensando em mandado de segurança, você tem que ter ato de autoridade coatora, né? E violação de direito líquido e certo. Qual direito líquido e certo? Porque a pergunta é, caso o juiz, após sua manifestação, decidisse atender o requerimento de Bernardo, qual providência você adotaria? Né? Então, o que Bernardo fez? Ele queria a execução fosse direcionada ao banco, tomador de serviço, já que, por lei, o banco possui responsabilidade subsidiária. Ele abre prazo. E não é mandado de segurança, porque o juiz abriu prazo. O mandado de segurança ele tem natureza residual. Quando o cara, por exemplo, na prova do 36, que foi o mandado de segurança, o que aconteceu? Uma decisão interlocutória no meio da decisão em relação à produção probatória, a perícia relativa a insalubridade, o juiz decidiu de forma completamente arbitrária. Não tem recurso para isso, mandado de segurança, porque se fosse no processo civil, era agravo de instrumento. Decisão interlocutória se agrava. Mas na justiça do trabalho você não tem recurso específico para decisão interlocutória no meio do conhecimento, mandado de segurança. Aí aqui no enunciado diz o seguinte, ó, o juiz determinou a intimação do banco para se manifestar. Abriu um prazo, manifeste. Existe uma solução específica para isso, agravo de petição. Você não pode entrar com mandado de segurança, porque não é o caso de que não sobrou outro caminho. Você tem a decisão que você não tem um recurso, uma manifestação. Aqui tem. Então não cabe mandado de segurança aqui não. Tá? E aqui no fundamento é agravo de petição. Você não consegue nem identificar a irregularidade e ainda não é cabível, de fato, né, pela abertura de prazo, o mandado de segurança. Aí nesse caso eu discordo, tá? Estou precisando de 0 a 10 para ser aprovado. Qual seria a chance de entrar com o recurso de vocês e não conseguir êxito? A chance real. Mas é só 0 a 10. Mas você pode não conseguir êxito. Percentualmente é quanto? Não sei. O que determina isso? A quantidade de itens que nós podemos recorrer e a qualidade disso. Então, por exemplo, você precisa de 0 a 10. Você tem ali 4 ou 5 itens para recorrer. Qual é a probabilidade de dar certo? É boa. Né? Se a gente não conseguir pelo menos o provimento, qualquer besteira te aprova, né? Seria um azar do caramba. Mas você me dá certeza que eu consigo pelo menos 0 a 10? Não. Eu não sou mágico. Né? Eu gostaria de chegar aqui para vocês e dizer, olha, certeza que a gente consegue. Isso é só 0 a 10, não é possível. É difícil não conseguir. Mas não é uma certeza absoluta e insofismável que eu vou dar. Não posso falar isso. Pô. Mas dá para recorrer, eu obrigaria. Justificativa também. Defende que não cabe a agravo de petição por se tratar de decisão interlocutória na execução. Mas, gente, a decisão interlocutória na execução, por exemplo, o IDPJ da peça trabalhista é decisão interlocutória, pô. Agravo de petição, como assim, no cara? Né? Enfim. É um incidente. É o agravo de petição na execução, tá? Na 1A, pergunta considerando os fatos e que dispõe a CLT, a resposta não está na CLT, é uma súmula de outra legislação. Deveria ser anulada a questão? Mariane, eles não anularam, eles anularam foi a 3B, tá? Então, pleitear uma anulação agora, a gente já sabe que vai ser completamente estéril. Não vai vingar. Não vai vingar. Então, a gente pode brigar por uma expansão de gabarito. Se você pedir anulação, esquece que você vai perder. Vai perder. Tá? E sim, lembrando, tá? No provimento, você apresenta o recurso
E a gente apresenta, quer dizer, você paga o recurso, a gente te entrega o recurso. Se tiver algum erro, pode acontecer. São seres humanos fazendo, em algum momento sai um erro, né? Não vou mentir. Ou você tiver uma discordância, ou tiver faltando um negócio, entre em contato com a gente. A equipe vai olhar, vai te dar uma satisfação, vai explicar se está certo, se está errado. Se tiver que corrigir, corrige. O nosso trabalho é entregar o melhor recurso possível. Então, se precisar de uma segunda demão para ficar nos trinks, a gente dá a segunda demão, a terceira demão. Tá bom? Quanto a isso, fica tranquilo. Pode ocorrer anulações depois do recurso? Olha, estuda aí, estuda. Nunca aconteceu. Na teoria, sim. Mas na segunda... por exemplo, a anulação que aconteceu ontem na 3B de trabalho foi a 5ª vez na história do exame de ordem que anula uma questão. E sempre antes do resultado. Então, anular depois nunca aconteceu. Mas na teoria pode. Só que, pelo contexto, não vai não. Ô jovens, bota esse ar-condicionado para gelar aí. Cheio de homem na sala aqui. Os caras que gostam de calor. Nunca vi um negócio desse. Né? Bota torando aí, Beto. Tem 1,50, mas preciso de 1. Você tem uma margem, inclusive, para recorrer. Eu falei isso. Prova foi indicado no artigo 10A, caput CLT, ao invés de 10A, CLT. Vale recorrer? Vale, porque é a mesma coisa. Aí, eu falo para você, Laura Gomes, isso é babaquice da banca, né? Um fetiche do caramba, que é o cara cego. Pô, o artigo 10A é esse. Né? 10A caput. Pelo amor de Deus. Isso aí que me deixa irritado com a banca. Aconteceu uma vez, na prova de trabalho, inclusive, que a banca considerou como identificação. Olha só a história. Que a cidade do local problema da peça, não me lembro que edição, mas era isso, era João Pessoa. E alguns candidatos erraram, porque João Pessoa é Paraíba, né? O prefixo é PB. E muitos candidatos botaram João Pessoa PE, que é o prefixo de Pernambuco, cuja capital é Recife, onde eu estou, inclusive. O que a banca fez? Anulou. Aí, tipo, pelo amor de Deus, isso é erro. Não, porque é identificação. Você é maluco. O candidato é uma vergonha para o candidato não saber onde fica, né, a capital de determinado estado. Né? Enfim, acontece. Mas não é identificação. Aí você pensa o quê? É fetiche do cara em corrigir de acordo com o que está com o espelho. O cara não para pensar. Nesse seu caso aí, não botei caput, então errou. Não errou, porra. 10A é o artigo. Maluquice da banca. Inclusive, a gente já fez recurso sobre isso, tá? E deu certo. Vamos recorrer. Eu vou falar de civil meio-dia, tá, Bruno? Eu vou abrir o material aqui de cabeça, eu não saberia te responder agora, mas eu acho que cabe recurso nessa hipótese, mas eu não tenho certeza. Meio-dia a gente faz a live sobre isso, tá? No caso do mandado de segurança da prova constitucional, galera, o recurso vocês acessem no provimento, ó, provimento.com.br. Uma pessoa que corrigiu minhas questões foi um anjo. Amém. Amém. Tá bom? Prof, coloquei toda a fundamentação de sócio retirante, só não coloquei parte legítima. Vale a pena recorrer? Olha, se você enquadrar na sua fundamentação a ideia do ilegítimo, né, vale. Vale sim. Crime impossível, vale a pena recorrer? 2 horas eu falo sobre isso, mas eu acredito que sim, viu, Henrique? Tá? Meu corretor foi um abençoado, né? Tem corretores e corretores, né? É possível aceitar outro artigo na resposta de questão? Olha, é mais difícil, tá? Já aconteceu de aceitarem antes, de uma expansão no recurso, mas não é uma certeza. Professor, quando recebemos as questões de recurso feitas pelo provimento, temos que mudar alguma coisa para não caracterizar recurso idêntico? Não tem recurso idêntico. Recurso individualizado. A única hipótese de recurso idêntico no provimento é quando é uma tese, quando você está questionando, por exemplo, o embargo de terceiro aqui é uma tese. Eu não posso fazer um fundamento e cabimento de embargo de terceiro, um para cada recorrente. Não existe isso. Eu estou fazendo um argumento geral de que cabe embargo de terceiro, como eu expliquei aqui para vocês. Aí é uma tese só. No resto, aí é específico da sua prova, então não tenho que mexer. Tá bom? Não pode ser igual dos outros, porque sua prova é específica, por isso que o recurso é individualizado. Tá bom? E assim, do recurso do provimento, a gente te entrega o fundamento. Você quer mexer? Mexe, é seu. Precisa mexer? Não. Não precisa. E eu recomendo não mexer, mas é seu, aí você faz o que você quiser. Se colocar o artigo, por exemplo, artigo 133, esquecer de colocar o que era do CPC, aí é 0. 133 do quê?
Aí não tem salvação não, tá? Tá bom? Cabe 801 na questão 3A. O que é que fala a questão 3A? 802. Sendo suspensão e impedimento. 801 fala o quê? Deixa eu só ler para ver se cabe. Acho que não, tá? Mas de cabeça eu não lembro, então... Professor, você tinha que saber tudo, né? Eu gostaria. Artigo 802. Eu gostaria, mas eu não tenho essa memória privilegiada, não. Audiência dentro de 24 horas. Qual é a pergunta? Você está falando de qual? Desculpa, 2A? Onde é que eu vi? Quem me perguntou da 2A? Perdi a pergunta e estou boiando aqui. Eu fiz a pesquisa e cadê aqui a pergunta, meu Deus? 801 na 3A. 3A. Eu estou olhando errado aqui. 801 na 3A. 802. Que medida processual? Aí ele botou 802. Não, porque 801 é o fundamento, ele é obrigado a se declarar suspeito. O juiz é obrigado, né? É uma imposição ao magistrado, né? Que ele é obrigado a se manifestar, a se colocar suspeito, tá? Pelos seguintes motivos: inimizade, amizade e tal. 802 é a medida, que é o que converge com a pergunta. No caso, eu entendo que 801 não cabe não, tá? Gostaria de ajudar aqui, mas não dá não. O pedido no recurso eu coloco concessão dos pontos ou consequente à aprovação do examinando, eu só pedido. Não, você pede os pontos. Tá bom? Peça os pontos. Em relação a esse item aqui, tal, né? E você faz a sequência de pedidos de pontos. Depois eles vão fazer o somatório. Você não precisa... Veja só, o recurso, ele é muito estreito. Não é estreito, usei o termo errado, desculpa. Ele é muito simples. Recurso não tem floreio. Excelentíssima banca, nada. Tirei isso, ó. No item tal foi pedido isso, o candidato argumentou isso nas folhas tais e tais, transcreve e vem com o teu argumento, acabou. Logo, requer essa concessão de zero tá, referente ao item. Acabou. Ah, mas não tem que pedir, por favor? Não. Terceira pessoa, linguagem objetiva, o mais simples possível. Se você tem razão, você tem que ser simples. E é o que funciona. Professor, se colocar artigo certo, mas não especificar o inciso, também é zero? Também. Perde o 0,10. A banca é profundamente rigorosa com isso em todas as disciplinas, né? É um fetiche da banca. Botou artigo 802, era inciso primeiro, botou inciso segundo, ou era inciso primeiro a linha A, botou artigo 802, inciso primeiro, esqueceu a linha A. Zero. No artigo, tá? Infelizmente. No provimento, Marileide, vou. No provimento. Questão B no espelho veio reclamação trabalhista requerendo a resolução contratual e rescisão indireta. Eu coloquei reclamação trabalhista com ação de cobrança. Cabe recurso? Reclamação trabalhista com ação de cobrança? Com ação de cobrança ou com pedido de cobrança? Você tem a reclamação para cobrar, né? Não, o que aconteceu aqui na reclamação trabalhista reclamação trabalhista que é requerendo a resolução contratual, rescisão indireta. Então não tem nada a ver com a primeira cobrança. O que aconteceu? A banca expandiu o gabarito aqui, atendeu o que a gente pediu. Porque a pergunta era, qual era a providência judicial que você queria? Que ela queria. Ela não botou reclamação trabalhista, ela botou só o fundamento de mérito. A gente reclamou, o que ela fez? Ela botou reclamação trabalhista com pedido de mérito. Então, reclamação trabalhista sozinha com ação de cobrança não atende a pergunta. Até porque não houve cisão. Ela podia, assim, ajuizar a reclamação trabalhista, por exemplo, valendo 0,25, né, de requerer a resolução contratual, rescisão indireta e despedida direta, mais 0,25. Ela não fez isso, ela juntou tudo. Então, se você fez assim, não tem recurso nessa hipótese. Tá? Infelizmente. O que mais aqui? O que falaram aqui? Não pontuaram minha questão 3A porque coloquei apenas suspeição. E não a seção de suspeição. Será que cabe recurso?
mas errei também um artigo. Laila, aí eu não sei te responder porque a gente tem que ver a sua redação. Tá? Aí pode ser que sim, pode ser que não, depende do contexto. Não consigo te responder assim, é melhor você submeter a análise de viabilidade do provimento, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Professor, a questão A, acabei colocando a súmula do STF, que é ao contrário da súmula do TST, que estava no espelho de correção. Você acha que é a possibilidade de recurso? Não. Tá? Nesse caso, não. Infelizmente. Aqui, já respondi, respondi. Professor, você acha que irão estender o gabarito para embargos? Keller, vamos brigar. Tá? Que horas são? 11h45, né? Vamos brigar. Vamos brigar. A gente tem uma live agora meio-dia. É meio-dia? Qual é a civil? Tá muito em cima, né? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a transmissão, tá? Eu vou correr aqui que nem um maluco para falar sobre os embargos de terceiro. Vou fazer não sei se eu faço carroceria, vou ter 15 minutos para fazer, mas como o negócio tá bem na minha cabeça aqui, eu faço tranquilo. Tá bom? E vamos brigar pelos embargos de terceiro. Vamos brigar pelos embargos de terceiro, que é o que resta. O argumento ele é coerente, o argumento é bem coerente e dá para fazer, dá para argumentar de forma consistente dentro da falha que existe dentro do próprio enunciado, do parágrafo 4º do enunciado. Não sei se vai dar certo. Eu vou publicar e vocês têm que dar os corres de vocês. Vocês têm que correr atrás. Porque se vocês não correrem atrás fica difícil. Né? Mas pelo menos na parte técnica vale a pena. Outro ponto em relação a isso, tá? Adota o meu argumento. Por quê? Porque se eles não expandirem, cabe mandado de segurança. Com certeza. Cabe. Tem vício. Tá? E ele é um vício lógico. Né? E eu digo assim, vício lógico e irrefutável. Batam na caixa dos peitos defendendo que ninguém... Defendendo com jurisprudência. Não, bata na caixa dos peitos. O vício está lá. Desconstitua o vício. Eu estou aberto, inclusive, a ouvir quem queira desconstituir o vício ou minha argumentação. Estou aberto. Me convença. Eu debato tranquilamente aqui. Beleza? Então eu vou fazer isso e aí cabe a vocês brigar pelo direito de vocês. Vão para a guerra. Beleza? Vou fazer agora, meio-dia, daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo para falar da prova de civil. Valeu!